Começa agora mais um Juca Kfouri Entrevista na sua TVT. E hoje eu vou conversar com o professor Adilson José Moreira, que acaba de ganhar o prêmio Jabuti, dos mais importantes prêmios da literatura brasileira, com este livro aqui. Letramento Racial. Uma proposta de reconstrução da democracia brasileira, pela editora Contracorrente. E eu quero começar, professor, além de lhe agradecer, evidentemente, pela disponibilidade do seu tempo para a nossa TVT, com uma pergunta que está na primeira epígrafe do seu livro, de Vânia Santana. Existe democracia onde há racismo? Não existe democracia onde há racismo. A democracia é um projeto, é um regime político baseado nas ideias de representação, de deliberação, mas também um regime político construído em torno da noção de solidariedade cívica, de igualdade moral, política, jurídica entre todas as pessoas. Esse é um preceito fundamental democrático que tem sido pensado, repensado, reafirmado por teóricos do direito desde um mundo grego. O racismo é um sistema de dominação social que procura impedir o acesso a direitos, a oportunidades, a recursos, para que outros grupos raciais tenham acesso privilegiado ou exclusivo a eles. Isso é algo inteiramente incompatível com a democracia, com a ideia de que todas as pessoas devem ser tratadas da mesma forma perante a lei e que o Estado democrático, que é um Estado de direito, existe para garantir o exercício universal de direitos. Significa dizer, em bom português, professor, nós, no Brasil, não vivemos numa democracia, não é? Aí lhe pergunto, houve algum avanço? O fato, vivemos hoje, nesta quinta-feira, dia 20, o Dia da Consciência Negra, que deveria ser muito mais do que um feriado e deveria ser um dia realmente de reflexão. Mas o senhor vê algum avanço na direção do que seja esta democracia que inclua e trate igualmente a todos? Com certeza há avanços significativos. Então, veja, em primeiro lugar, nós voltamos a ser um regime democrático há cerca de 35 anos atrás. Isso permitiu a rearticulação do movimento negro. O movimento negro, assim como outros movimentos sociais, tem pressionado o governo para expandir cada vez mais o acesso a processos de decisão, de deliberação, pressionando instituições públicas e privadas para que elas abracem o compromisso com a diversidade, e isso tem produzido resultados, como, por exemplo, a implementação de ações afirmativas, a presença cada vez maior de pessoas negras nas casas legislativas, nos meios de comunicação. Você veja, a presença cada vez maior de pessoas negras em instituições de ensino superior significa que hoje há um conhecimento imenso sobre como disparidades raciais são reproduzidas, e muitas medidas governamentais e também muitas iniciativas privadas têm sido implementadas para resolver os problemas gerados pelo racismo, inclusive baseado nesse diagnóstico que tem sido feito por intelectuais negros e também brancos em diferentes áreas do conhecimento. Então, professor, sim, há avanço democrático quanto a maior participação no processo de discussão, de deliberação, de decisão.
Eu não sei se o senhor conhece uma passagem do livro do Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro, certamente a primeira obra sociológica sobre futebol no Brasil, que tem peso e que permanece atual até hoje, em que ele conta o seguinte episódio: de um jogador do Fluminense, de um ex-jogador do Fluminense, na verdade, chamado Robson, negro, que estava num carro com dois amigos, um casal de brancos, e um casal de negros atravessa a rua fora da faixa e obriga o motorista branco a dar uma freada. E ele fica indignado e xinga o casal de negros. Só podia ser preto. E aí o Robson, que está no banco de trás, diz para o amigo: não fala assim, eu já fui preto, eu sei o que é isso. O que esta passagem tem de simbólica para revelar o quanto nós temos que progredir? Várias coisas. Em primeiro lugar, é o seguinte: há no direito antidiscriminatório algo chamado de da dimensão reflexiva da discriminação. Isso significa que até mesmo membros de grupos minoritários internalizam estereótipos raciais e passam a operar a partir deles. Não é? Então, eles também discriminam pessoas negras, eles procuram se afastar de pessoas negras, eles tratam pessoas negras de maneira discriminatória, porque acreditam que elas realmente têm os defeitos morais atribuídos a elas por pessoas brancas. E há também, neste caso, o fato de que o racismo é um sistema de dominação social que procura concentrar poder econômico nas mãos de pessoas brancas, o que gera uma perpetuação também de desvantagens e, consequentemente, uma perpetuação de divisão de classes sociais. Então, classe social está certamente muito, não é? A classe social, a formação de classe social também acompanha a formação de um proletariado negro. Então, isso é outra coisa importante. E aí também, outro fator aí, que é o quanto ser branco representa o ideal de humanidade. Porque ele parte do pressuposto de que agora que eu ascendi socialmente, eu posso me afastar ou me distanciar, eu posso ter algum nível de imunidade do racismo, das agressões, etc. E a situação demonstra outra coisa. Mesmo quando você ascende socialmente, quando você se torna um jogador de futebol famoso, um ator famoso, ou um professor famoso que estudou em universidades, etc. e tal, o estigma racial te acompanha. Ele continua operando na mente das pessoas que são vítimas do racismo e também na mente das pessoas que dizem não ser racistas. É aquela velha história de dizer que não existe preconceito racial no Brasil, existe preconceito social, não é? O negro rico é bem aceito, e a gente sabe que não é exatamente assim. Mas daí o senhor fez referência ao fato, a questão da proletarização dos negros, a classe operária negra. Se há uma crítica que cada vez mais é difundida às teorias identitaristas, é que elas, de alguma maneira, vêm apagando a questão da luta de classes, como se o identitarismo fosse mais importante do que a luta de classes. O que dizer contra este argumento? Meu caro Juca, em primeiro lugar, uma coisa importante. Identitarismo é uma coisa que não existe. Tá? Essa categoria não existe. Então, você veja, quando pessoas negras
saem às ruas demandando igualdade de direitos, elas não estão defendendo a possibilidade de viver de acordo com uma identidade. Elas não estão procurando simplesmente afirmar a identidade delas como pessoas negras. Quando mulheres, quando homossexuais, quando pessoas com deficiência vão para as ruas ou para as casas legislativas demandarem direitos, elas não estão demandando, procurando afirmar as identidades. Elas estão demandando tratamento igualitário. Tá? Então, não é uma coisa de, eu estou aqui porque eu quero ser feliz sendo negro. Não, eu estou protestando porque o fato de eu pertencer a um determinado grupo social, no caso ser negro, significa que eu nunca terei acesso pleno à cidadania. Então, demandas de direitos não são demandas identitárias, são demandas democráticas, são demandas jurídicas. E desvantagens de classe ocorrem paralelamente a outras formas de desvantagens. Desvantagens raciais, desvantagens sexuais, desvantagens baseadas na compleição física, na orientação sexual. Todos esses grupos sociais são afetados por sistemas de dominação que implicam a perda de oportunidades econômicas, não é? Isso não significa que essas pessoas estão ignorando a dimensão econômica da desvantagem. O que elas estão também dizendo é que nós, enquanto coletividade, estamos em uma situação econômica inferior, também fundamentalmente por causa de raça, classe, por causa de raça, gênero, sexualidade. Então, além de ter acesso às mesmas oportunidades econômicas que pessoas brancas têm, nós também queremos ser vistos como atores sociais competentes, independentemente de nossa raça, classe, gênero ou sexualidade. É uma beleza de uma explicação, como eu precisava ouvir isso. Quero ouvir mais sobre uma outra questão que me incomoda, que é a noção do lugar de fala, que para muitos tem se transformado numa maneira de censurar, como se eu, pela minha branquitude, não possa ter uma posição em relação à questão racial. E eu queria ouvi-lo a esse respeito, porque a própria autora aqui no Brasil, não é, fez um livro sobre o lugar de fala, tenta explicar que ela não está cerceando direitos de ninguém, mas isso parece tem sido feito tábula rasa disso. Queria ouvi-lo a respeito. A professora Djamila Ribeiro sempre enfatiza esse aspecto desse conceito de lugar de fala. Nós estamos falando de uma dimensão política do processo comunicacional. Uma dimensão política, uma dimensão simbólica, uma dimensão cultural do processo comunicacional. Então, veja você, não é? O debate sobre se nós devemos ou não ter uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado, é um órgão que decide a vida de todas as pessoas que vivem nesse país. Aquele tribunal, atualmente, é composto apenas por pessoas brancas heterossexuais de classe média alta e de classe alta. Essas pessoas têm a mesma experiência social. Salvo muitíssimo engano, todas elas são do eixo Rio-São Paulo, todas elas estudaram direito,
todas elas estudaram nas mesmas faculdades. Porque elas estudaram nas mesmas faculdades, elas tiveram aula com os mesmos professores. Então, vejam, essas pessoas pensam da mesma maneira. Elas podem ter percepções diferentes sobre o que é justiça, sobre o que é igualdade, sobre o que é liberdade, mas a experiência comum delas significa que elas também vão perceber determinados aspectos da realidade da mesma maneira. Então, a preocupação não é com se ter uma mulher. A questão é ter uma pessoa negra, uma mulher negra, dentro de um órgão colegiado, significa que outras vozes, que outras perspectivas, baseadas em uma experiência de vida e de reflexão distinta daquelas pessoas que estão lá, poderão fazer parte do debate sobre direitos fundamentais, por exemplo. Porque quando você é uma pessoa branca heterossexual, homem branco heterossexual de classe alta, discriminação é uma abstração, porque você nunca viveu isso. Então, a questão é, todas as pessoas podem falar sobre tudo, porque o racismo, o sexismo, o capacitismo, a homofobia, todos esses são problemas de ordem política. E é importante reconhecer que a posição a partir da qual eu apreendo a realidade, em grande parte depende da forma como eu vivo. Então, eu sou homem. Eu nunca fui afetado pelo sexismo. E como eu nunca fui afetado pelo sexismo, a minha compreensão do que é a experiência feminina é limitada. Motivo pelo qual eu preciso reconhecer isso, e eu vou conversar com mulheres, eu vou debater, eu vou ler a produção intelectual de mulheres negras, de mulheres brancas, de feministas, para ter uma compreensão adequada do tipo de demanda de direitos que elas estão fazendo e, com isso, por meio da consideração dos diferentes pontos de vista que estão amplamente baseados no tipo de experiência social que as pessoas têm, nós poderemos, então, chegar a um consenso sobre quem deve ter esse direito, como direitos, oportunidades e recursos podem ser alocados. Professor, vamos fazer um rapidíssimo intervalo e vamos continuar com esta conversa tão esclarecedora. Até já. Estamos de volta com o jurista, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Faculdade de Direito de Harvard, nos Estados Unidos, professor Adilson José Moreira. Falando de Harvard, uma outra crítica que eu ouço sobre os nossos movimentos negros, ou parte dos nossos movimentos negros, é que esses movimentos importaram ferramentas dos Estados Unidos e tentam trazer para o Brasil uma realidade que não é a nossa. Como responder a esta crítica? Essa é uma crítica muito superficial e eu diria que é tola, de certa maneira, porque é uma crítica cega à forma como movimentos sociais têm operado ao longo da história. Então, veja você, movimentos sociais, o movimento abolicionista, o movimento feminista, o movimento ambientalista, todos esses movimentos têm uma dimensão nacional e eles também têm uma dimensão internacional. Então, na verdade, todos eles, ou a maioria deles, são movimentos transnacionais. Então, lideranças negras brasileiras e norte-americanas
tem mantido contato, tem mantido trocas de ideia, tem procurado conhecer a forma como o racismo opera no Brasil e nos Estados Unidos e tentado, de uma forma ou de outra, transplantar soluções para os seus países. Essas lideranças, os intelectuais negros, etc., negros e negras, sempre estiveram discutindo, propondo soluções, tendo em vista as particularidades das manifestações do racismo como existe lá. E há determinadas categorias que, sim, foram desenvolvidas em uma esfera, em uma realidade, mas elas se aplicam perfeitamente em outras. Então, por exemplo, a ideia de interseccionalidade, ela foi desenvolvida, pelo menos do ponto de vista de sistematização teórica, nos Estados Unidos por uma autora chamada Kimberlé Crenshaw. Bem, isso significa que o que a realidade norte-americana impede, o fato de ter sido desenvolvido na realidade norte-americana impede que ela seja utilizada para explicar a realidade brasileira? De forma alguma, porque interseccionalidade significa a necessidade de observação da confluência de como como sistemas de dominação colocam mulheres negras em uma situação de grande vulnerabilidade. A mesma coisa que acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece na Colômbia, acontece no Paraguai, que é a operação conjunta do racismo, sexismo e do classismo. Então, na verdade, sim, muitas pessoas copiam acriticamente conceitos que elas ouvem e não estão não tomam cuidado para analisar as particularidades culturais, jurídicas. Isso realmente existe. Agora, movimentos culturais, a intelectualidade brasileira sempre esteve em diálogo com a intelectualidade norte-americana. Então, é importante nós darmos aí atenção a esse caráter transnacional dos movimentos sociais. Eu quero ouvi-lo agora, professor, sobre um aparente pecado que eu cometi. Eu estava num programa de televisão, uma entrevista com o Pedro Bial, na TV Globo, e a questão envolvia o Pelé, e eu disse que o Pelé era um negro que havia feito um serviço inestimável para a negritude no Brasil, que o Pelé era o negro mais importante da história do Brasil. E até respaldado por uma opinião de Nelson Mandela, que anos antes havia falado numa entrevista que o Pelé tinha sido o negro mais importante da história do mundo. Levei muita pancada de movimentos negros, particularmente de uma pesquisadora brasileira, mineira, que mora na Itália, dizendo: estão lá os homens brancos, ricos, idosos, se dando o direito de dizer qual é a importância do Pelé. Passei do ponto, exagerei, ou a crítica que recebi é que foi exagerada? Olha, meu caro Juca, eu diria o seguinte: Edson Arantes do Nascimento continua sendo, melhor dizendo, uma figura ímpar. E uma figura que teve um papel importantíssimo na história do esporte brasileiro, porque a sua extraordinária genialidade, a sua excelência demonstrou que pessoas negras podem podem ser atores sociais competentes, que elas podem desempenhar papéis com a maior capacidade possível, Então, dentro do âmbito esportivo, Pelé foi muito importante. Foi muito importante para o letramento racial da nação brasileira, porque, como certamente você sabe, em 1958,
a CBF, não é, e muitos comentaristas, etc., brancos, não queriam enviar negros para julgar, não é, disputar a Copa do Mundo. Então, Pelé teve esse papel importante. Pelé teve um papel e continua tendo um papel importante na afirmação da autoestima coletiva da população negra. Ele realmente foi um gênio. Agora, ele foi um grande gênio dentro de um setor específico da vida social, que é o esporte. Então, dentro do direito, por exemplo, dentro do mundo intelectual, provavelmente o mais importante intelectual negro brasileiro foi Luiz Gama, seguido de Milton Santos, seguido de Abdias do Nascimento, seguido de Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro. Então, eu creio que se você pecou, foi não fazer essa distinção entre as diferentes áreas. Então, pessoas negras têm atuado e expressado excelência no campo da música, no campo do esporte, mas também no campo da engenharia, como o caso de André Rebouças, na literatura, como o caso de Lima Barreto e maior de todos, Monteiro Lobato, perdão, jamais, não é? Machado de Assis. Então, na verdade, nós negros somos capazes de desempenho, de demonstrar competência em todos os espaços sociais. Eu não tenho a menor dúvida disso, professor, mas quero me deter um pouquinho. Não em defesa de mim mesmo, eu quero aprender. Mas quando a gente se refere, para pegar apenas Machado de Assis, gênio da raça. Se eu for à África, se eu for à Europa, se eu for à América do Norte e na rua disser para alguém, eu sou brasileiro, país do Machado de Assis, ele não sabe a quem estou tratando, de quem estou tratando. Se eu digo, eu sou brasileiro, país do Pelé, aliás, eu não preciso dizer. Se eu disser, eu sou brasileiro, o cara fala, Brasil, Pelé! O senhor sabe disso. Já teve essa experiência, suponho que diversas vezes. Então, foi nesse sentido que eu quis dizer, que ninguém representava tanto o orgulho negro brasileiro como o Rei Pelé. E fui criticado porque eu não tenho lugar de fala para dizer que o Pelé tem toda essa importância. É assim que eu entendi, que eu achei que houve um exagero. Posso estar enganado. Essa crítica, ela me parece, esse uso do conceito de lugar de fala me parece equivocado, não é? O simples fato, de desqualificar alguém porque uma pessoa branca disse que, olha, na minha opinião, esse é o maior atleta de todos os tempos, esse é o maior atleta negro de todos os tempos, e não outro fulano ou beltrano ou ciclano, não é? Isso é uma crítica que para mim não tem fundamento. Não é? Todas as pessoas são capazes de dizer quem foi o melhor atleta ou a melhor atleta, porque isso pode inclusive ser, mensurado em termos de desempenho, em quantidade de gols, de campeonato, de habilidades em relação a outros atletas, em relação a outros atletas que praticam outros esportes, etc. e tal. Então, não, você é branco, você não pode dizer isso. Isso não é o que a ideia, o conceito de lugar de fala quer dizer, não é? O conceito de lugar de fala está relacionado com a necessidade de as pessoas terem uma postura crítica de reconhecimento
do lugar do qual elas falam e que esse lugar implica uma determinada percepção da realidade. Não é que esse lugar vai simplesmente determinar a forma de pensar, sentir de maneira automática, não é? Mas é importante que eu, por ser um homem branco heterossexual de classe alta e que, portanto, tenho poder político, econômico, simbólico para determinar o que é uma coisa ou outra, essa é a preocupação que é importante ter, não é? Então, o quanto que as pessoas utilizam, muitas pessoas brancas utilizam o poder institucional que tem para poder tentar pautar como o debate público sobre os mais diversos aspectos pode acontecer. Isso Muito é bem. O que não pode acontecer, e o conceito de lugar de fala é voltado para esse tipo de crítica. Não é? Muito bem. Não é porque, não, você não pode, não se trata disso. Eu estou conversando com o ganhador do Prêmio Jabuti deste ano com o livro Letramento Racial, uma proposta de reconstrução da democracia brasileira. Esse livraço que está aqui na minha mão. Vamos ao ponto, professor Moreira. O que é exatamente o letramento racial? Em que medida ele se distingue, por exemplo, da educação antirracista, se é que se distingue? Na verdade, ele não se distingue. São dois aspectos de uma mesma questão. Nós falávamos há pouco que a democracia é um regime político baseado em várias coisas, mas também na ideia de solidariedade cívica. Então, para que o regime democrático dê certo, é importante que as pessoas desenvolvam um forte senso de solidariedade cívica. Para que isso aconteça, você realmente precisa reconhecer o outro como igual. E o racismo, por meio desse processo permanente de reprodução de estereótipos sobre o que pessoas negras são ou os lugares que as pessoas negras devem ocupar, esses estereótipos que procuram reproduzir a ideia de que pessoas não brancas são inferiores, impedem a formação da solidariedade cívica. A ideia de letramento racial, primeiro, está relacionada com a ideia com a noção de conhecimento. Para que o alcance do objetivo de uma sociedade igualitária seja alcançado, é importante que nós tenhamos conhecimento dos motivos pelos quais, dos mecanismos responsáveis pela reprodução de disparidades de hierarquias entre negros e brancos. Então, eu preciso conhecer o direito antidiscriminatório, eu preciso saber história, eu preciso saber direito, geografia, economia, ciência política, se eu quero ter um debate sério sobre isso. O segundo elemento do letramento racial diz respeito à inspiração. Então, onde é que eu vou buscar parâmetros, legitimidade para as minhas ações antirracistas? É na Constituição da República. Então, a nossa Constituição define o Brasil como um Estado democrático de direito, e isso significa que esse é um Estado que tem a função de promover a inclusão daqueles grupos tradicionalmente discriminados. O conceito de letramento racial também pressupõe ação, não apenas conhecimento, não apenas legitimidade para agir, mas também a ação concreta. Então, se eu sou um gestor público, eu preciso quando estou formulando políticas públicas, reconhecer como o racismo afeta pessoas negras de forma desproporcional. Se eu sou um indivíduo, se eu sou um cidadão e eu estou falando com as pessoas, eu preciso estar atentos ao tipo de fala
ou de opiniões que não estão fundamentadas na economia, na psicologia, no direito, nas ideias, né, na ciência política, que são apenas reproduções de preconceitos ou estereótipos. E, fundamentalmente, se eu tenho compromisso com a construção de uma sociedade democrática, eu preciso compartilhar poder, oportunidades e recursos com pessoas negras. Eu preciso lutar para que membros de minorias raciais tenham o devido protagonismo nos diferentes espaços e dimensões da sociedade. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e voltaremos em seguida com o Dr. Adilson José Moreira. Até já. Converso com o Dr. Adilson José Moreira, professor, jurista, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Faculdade de Direito de Harvard, vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Educação com o livro Letramento Racial, uma proposta de reconstrução da democracia brasileira, pela editora Contracorrente. Aqui é uma verdadeira aula que tem começo, meio e fim e que te enriquece muito nessa conversa tão importante, que passa claramente pelo seguinte, né, professor? Assumir a branquitude e os privilégios da branquitude faz parte fundamental deste processo de letramento, não é? Com certeza. Agora, nós precisamos definir com muito cuidado o que é exatamente esse processo de assumir a branquitude. Porque é muito fácil nós deslizarmos, não é, por um caminho perigoso, que é o essencialismo. Ou seja, a noção de que nós estamos falando apenas sobre raça, apenas sobre características fenotípicas, apenas sobre características que me distingue como um homem negro de você como um homem branco, ou seja, a ideia de que eu sou uma raça e você é de outra. Racismo implica relações de poder, implica a ideia de que o fato de você ser classificado como negro ou branco significa que você terá maiores chances ou menores chances de ser reconhecido como um cidadão, como um sujeito de direito. Então, o que está em jogo é a possibilidade de você, em função da sua raça, poder agir. O racismo não é apenas um sistema discriminatório. O racismo é também um sistema de privilégios. E privilégios são vantagens indevidas que pessoas gozam por fazerem parte de grupos majoritários. E grupos majoritários aqui, novamente, significa aqueles grupos que detêm poder. Poder político, econômico, simbólico, cultural, institucional, não é? Entre outros. Então, o problema de assumir a branquitude significa reconhecer que os arranjos políticos, institucionais, culturais, que marcam, que estruturam a nossa moralidade pública são incompatíveis com a democracia. Eu, enquanto pessoa branca, não deveria ter vantagens indevidas, tratamento privilegiado indevido pelo simples fato de ser branco. Assim como pessoas negras não deveriam ser submetidas a tratamentos arbitrários pelo simples fato de serem negras, ou asiáticas, ou indígenas. Então, o que está em jogo aqui não é simplesmente assumir ser branco ou negro. Não é simplesmente reconhecer que
essa forma de operação social é incompatível com a democracia. E como eu sou uma pessoa comprometida com a democracia, que é um sistema baseado na igualdade de direitos, eu então vou operar dentro da minha possibilidade, dentro das minhas esferas de poder, de relacionamento, para mudar essa realidade. Tá? Então, essa é a questão. Não é um problema de conscientização da minha identidade enquanto membro de um grupo racial, não se trata apenas disso, mas de assumir e reconhecer uma prática social incompatível com valores democráticos. Professor, em que medida a gente pode, numa comparação entre a matança que se deu no Rio de Janeiro, 121 mortos, e nenhum morto na Faria Lima ou no Banco Master, em que medida a gente pode dizer que isto revela a profundidade do racismo no Brasil? De início ao fim, do início ao fim, de cima, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima, porque isso revela o caráter institucional e estrutural do racismo. Né? O racismo é um elemento central da moralidade pública brasileira, de forma na maior parte das vezes, extremamente evidentes, como essa, e de outras formas também indireta e tal. Então, você veja, o que está em jogo aqui é o valor da vida. Então, se são pessoas negras periféricas, aí há devido processo legal, aí a preocupação com direitos humanos, não é? Porque, já que é um homem branco da Faria Lima, ele é criminoso, mas ele merece justiça. Mas agora, se é uma pessoa negra periférica, não há nenhuma necessidade de saber se ela está envolvida com crime ou não, etc. Pode assassinar porque vidas negras são inteiramente descartáveis. Então, o que está em jogo aqui é o fato de que o racismo impede a formação da solidariedade social, da solidariedade cívica. E exatamente em função da ausência de solidariedade cívica, é exatamente em função da ideia de que eu me recuso a reconhecer pessoas negras como indivíduos que são iguais, que eu acho perfeitamente aceitável a chacina e o extermínio e o genocídio de pessoas negras brasileiras. Eu não vejo nenhum problema com isso. Na verdade, eu imediatamente procuro alguma forma de identificar. Agora, certamente, se a Polícia Federal, naquela operação na Faria Lima, tivesse assassinado um criminoso branco, e esses são criminosos mesmo, não é? Porque houve investigação, não é? Como é o caso desse banqueiro, se tivesse matado um, os policiais federais estariam presos. O chefe da Polícia Federal teria sido exonerado e também o ministro da Justiça teria sido demitido. Mas agora, como não foi uma pessoa branca, heterossexual, de classe alta, de classe média alta, que foi assassinada, então não há problema absolutamente algum. Não é? Então, novamente, isso existe porque nós estamos muito longe de ter um forte compromisso com a democracia, o que exige o reconhecimento do outro como igual, o que exige laços fortes de solidariedade, independentemente do pertencimento racial das pessoas. Professor, no nosso primeiro bloco,
O senhor fez referência à importância de ter uma ministra negra no STF, com o que eu estou plenamente de acordo com o senhor. Lhe pergunto, o período em que o ministro Joaquim Barbosa esteve no STF mudou alguma coisa na compreensão disto tudo que deve ser mais bem compreendido? Juca, espero que você me permita tratá-lo assim, caríssimo. Mas sou seu aluno, professor, mas um professor deve tratar seus alunos por você. Juca, sim. Veja só, eu sou filho da periferia. Tá. Eu estudei fui nascido e criado no bairro Aparecida, em Belo Horizonte, que é uma periferia da capital mineira. Eu me lembro de uma vez que eu estava no terceiro ano, na terceira série primária, e a professora perguntou: o que você vai querer ser quando crescer? Aí uns diziam engenheiro, outros diziam médico, outros diziam policial, outros diziam dentista. Aí, naquela época, eu disse que queria ser um físico. E todo mundo começou a rir. Lá, um físico, vê lá se existe físico preto e tal, não sei o quê. Meus colegas riram, a professora riu, eu reclamei, e depois essa professora ainda virou para mim e deu a seguinte explicação: seus colegas riram porque você fez uma escolha que não é compatível com o que você pode alcançar. Agora veja só, todo mundo ali naquela sala era gente periférica. E eu tinha uma coisa melhor do que elas, eu tinha pai e mãe dentro de casa. Muitas daquelas crianças, inclusive crianças brancas, ou só tinham pai, na maioria só tinham mãe dentro de casa. Não é? E você veja, essa é a mensagem cotidiana que crianças negras aprendem. E elas aprendem essa mensagem porque todas as horas que elas abrem os olhos, elas só veem pessoas brancas ocupando posições de poder e prestígio. Elas só veem pessoas brancas, e mais especificamente homens brancos heterossexuais, tendo todo e qualquer tipo de protagonismo social. Então, a presença de pessoas negras em espaços de poder não significa necessariamente que isso não se reduza à consideração se ela será mais produtiva, se a presença dela melhorará a necessidade da qualidade da prestação jurisdicional. Isso tem a ver também com representatividade e a importância que simbólica que a representatividade tem para negros e brancos, para que pessoas brancas aprendam que negros são atores sociais competentes e que para que negros aprendam que eles possam estar em todos os locais. Agora, sim, nós precisamos ter uma preocupação com a qualidade da prestação jurisdicional. E é por isso que, mais do que ter uma mulher negra ou um homem negro, é importante que nós tenhamos uma pessoa progressista, uma pessoa comprometida com a justiça racial, comprometida primeiro em qualquer lugar, não é? Antes de qualquer coisa, com a Constituição, e a nossa Constituição tem um caráter transformador, tem um caráter progressista, ou ela tem um caráter dirigente, tem um caráter, inclusive, ela pode ser interpretada dessa forma. Mas é importante que essa pessoa, além disso, esteja atenta à questão da justiça racial. O senhor está falando de um aspecto que me lembra uma coisa que eu soube recentemente, que na PUC aqui em São Paulo, principalmente alunos cotistas, levaram à direção da reitoria
uma queixa em relação a um tipo de comentário que eu vi um dos professores. E a PUC resolveu, a partir de julho deste ano, dar um curso de letramento racial para os professores, exatamente no sentido de evitar que sonhos sejam ceifados, porque imagine, isso não é para você. O senhor sabia disso, que houve essa discussão na PUC e a PUC tomou esse tipo de atitude? Não, eu não sabia, não sabia. Pois é. Não sabia. Aí lhe pergunto, como é que o senhor encara a questão das cotas, que por incrível que pareça, ainda há no Brasil muita gente que é contra? Sim, e muitas pessoas dizem ser contra as cotas raciais, mas porque elas supostamente violam o princípio da igualdade. Esse é um argumento falho, primeiro porque há diferentes dimensões, o princípio da igualdade tem diferentes dimensões. Ele tem uma dimensão, sim, formal, mas ele tem uma dimensão material. Igualdade significa igualdade de oportunidades, significa igualdade de resultados, significa igualdade como capacidade, igualdade econômica, igualdade moral. Então, o Brasil é um estado que, primeiro, tem uma Constituição comprometida com o combate à discriminação. O Brasil é signatário de vários tratados internacionais de direitos humanos que não apenas sugerem, mas obrigam a implementação de programas de políticas públicas voltadas para a inclusão de pessoas negras. Então, a criação de programas de ações afirmativas não é uma opção, não é uma questão político-partidária. É uma questão constitucional. Ela é uma obrigação constitucional. E veja, cotas raciais cumprem um papel extraordinário para a população brasileira. Veja só, eu lancei um livro recentemente chamado Por que os seres humanos sofrem? Uma teoria psicológica dos direitos fundamentais. E durante a elaboração desse livro, eu fiz uma longa pesquisa sobre a sociologia da saúde mental e, entre outros aspectos, eu me deparei com determinados fatos. 90% dos profissionais de saúde mental no Brasil, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, são brancos. A vasta maioria das faculdades de medicina, de psicologia no Brasil não tem nenhum curso ou disciplina que fale sobre o impacto do racismo no desenvolvimento psicológico de pessoas negras. Bem, a quase totalidade dos professores das escolas de psiquiatria e de psicologia são também pessoas brancas. Isso significa o quê? A quase totalidade das pessoas que se formam nas escolas de psicologia, nos cursos de psicanálise e de psiquiatria, não estão qualificados para atender mais da metade da população brasileira. Mas desde as ações afirmativas, há um número cada vez maior de professores negros, de professores e alunos negros desenvolvendo pesquisas sobre o impacto do racismo no desenvolvimento cognitivo das pessoas. Então, ações afirmativas trouxeram vários benefícios aqui nesse caso. Primeiro, permitiram que pessoas brancas, profissionais brancos e negros tenham formação qualificada para poderem atender mais da metade da população. Então, isso é relevante tanto para negros quanto para brancos. Isso melhorou a qualidade educacional desses programas de psicologia, porque, novamente, há conhecimento sendo produzido e que pode ser aplicado, utilizado dentro dos escritórios, em políticas públicas, etc.
Então, nunca se produziu tanto conhecimento no Brasil no campo da psicologia, do direito, da economia, da sociologia, da ciência política, da psiquiatria, da arquitetura, sobre as questões que envolvem, não é, a raça, o racismo e a discriminação. Isso significa que cada vez mais nós temos meios para agir. Doutor Moreira, eu lhe agradeço muitíssimo por transformar esta quinta-feira, dia 20, Dia da Consciência Negra, nessa verdadeira aula que o senhor nos deu a todos. Muito obrigado. Você que nos vê sabe que toda quinta-feira, 9 horas da noite, no canal aberto em São Paulo, 44.1, na internet, no YouTube, na TV, então, enfim, na TV é de Salvador, da Bahia, Quirimurê, tem Juca Kfouri entrevista, porque é preciso confiar e fiscalizar sempre.